pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um bate-papo gostoso aqui na nossa Web TV e hoje eu vou falar com um profissional aí da Braskem, lá de Camaçari, na Bahia. Vai contar um pouquinho pra gente sobre a importância dos entes para a vida das pessoas, sobre a Bend como referência nacional, mundial. Tá? Eu vou conversar com ele daqui a pouquinho. O nome dele é Davidson Santiago. Ele é coordenador de manutenção da Braskem, de uma das unidades da Braskem em Camaçari. E você assiste agora aqui na nossa Web TV, a Bend no Ar, a informação num clique. E agora sim vamos conversar com o Davidson. Tudo bem, Davidson? Tudo bem. Obrigada, viu, em primeiro lugar, por estar participando aqui com a gente do nosso programa. E eu queria que você contasse um pouquinho primeiro sobre as suas qualificações, sobre a sua história como profissional, como pesquisador. Parece que você tem uma tese de mestrado aí nessa área, na área de endospeção. Conta um pouquinho pra gente aí. Primeiro, agradecer à Web TV, a Bend no Ar, pela oportunidade, né, de fazer essa conexão um pouco da indústria e como a indústria roda com os ensaios. A gente sabe que a Bend é uma referência para nós, a nossa grande referência, na verdade, em relação a ensaios não destrutivos, né? Então, muito obrigado pelo convite. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou engenheiro mecânico, né? Sou formado pela Universidade Federal de Campina Grande, fiz especialização em engenharia de manutenção pela PUC de Minas e acabei de terminar o mestrado em engenharia de materiais, ligado à integridade de equipamentos e ensaios não destrutivos pelo IFBA, Instituto Federal aqui da Bahia. Tá? Eu comecei a minha carreira na Alcoa, né, uma empresa de produção de alumínio. Depois trabalhei mais 7 anos na Gerdau e estou agora há 12 anos aqui na Braskem, 12 anos como coordenador, 6 deles na área técnica e agora mais 6 como gestor de manutenção de uma das unidades aqui do Polo Petroquímico. Eu fico imaginando, o gestor de manutenção de uma das unidades de uma empresa como a Braskem é uma das melhores pessoas para falar para a gente de forma prática qual que é a importância dos entes para as empresas e, consequentemente, para a vida das pessoas. Então, assim, primeiro falar um pouco sobre a evolução, né, dessas práticas. Eu acho que o END, no passado, ele estava muito ligado às indústrias petroquímicas e a de petróleo, e hoje ela evoluiu bastante, né? A gente já consegue ver isso aplicado à automobilística, à parte de indústria eletrônica. Então, primeiro, essa amplitude dos ensaios não destrutivos que tem ganhado um mercado muito grande. É um mercado que hoje movimenta aí cerca de 2,5 bilhões, né, no mundo. Então, 2,5 bilhões de dólares no mundo. Então, é um mercado muito importante economicamente. Então, assim, olhando um pouco para a indústria, olhando um pouco para a prática, a gente tem um contexto industrial no Brasil hoje. Vou pegar o exemplo aqui de Camaçari, né, do Polo Petroquímico de Camaçari. As plantas estão envelhecendo, né? A gente tem plantas que são da década de 70, 80, então a gente tem que cada vez mais estar olhando essas plantas com mais técnica, com mais cuidado. Então, nesse sentido, os principais valores da indústria hoje estão muito ligados à segurança, tanto de pessoas e de processos. Então, esse já é o primeiro pilar que a gente pode falar da importância dos ensaios não destrutivos para a indústria, né? Porque uma planta em que você tem uma tubulação que vaza, um equipamento que falha, você pode causar um evento de processo, um incêndio, por exemplo, uma explosão, ou você pode também causar um incidente, né, com a pessoa que está passando na área ou que está manipulando aquele equipamento no momento que tem uma falha. Então, os ensaios não destrutivos nos mostram como esses equipamentos estão. Então, tem muitas técnicas, né, desde as mais simples, como a inspeção visual, né, um inspetor que faz uma boa inspeção visual, ele contribui muito, né, então, o LP, o ultrassom, até as mais tecnológicas hoje, como a gente tem visto muito, a parte de drones, phased array, termografia avançada, emissão acústica, raio-x digital. Então, essas aplicações voltadas para a indústria, o principal pilar para nós hoje aqui da Braskem está ligado à segurança e à integridade das nossas plantas. Então, tem esse grande viés. Tem um outro viés também que hoje está muito forte na indústria, é uma questão de sobrevivência, que é com relação aos custos, né? Então, a gente não pode, por exemplo, trocar uma tubulação de 100, 200 metros na totalidade. A gente tem que saber qual o trecho, né, qual que é a extensão que eu tenho andando, para poder trocar só aquela extensão e continuar com a planta íntegra. Então, nesse sentido, os ensaios não destrutivos, né, eles ajudam muito a gente para poder nos dizer exatamente onde a gente precisa
está atuando, né? Então, tem esse viés de custo, tem também a questão de previsibilidade, né? Você está com equipamento que ele tem uma vida útil, né? Então, a gente precisa prever na nossa carteira de investimentos, né? Quando que eu preciso substituir esse equipamento. Então, a equipe de integridade, nós temos, por exemplo, na Braskem, uma equipe que trabalha só com integridade, ela sempre está nos sinalizando, olha, esse equipamento ele tem mais de 2, 3 anos de vida, então a gente consegue alocar os custos da forma correta, tá? Então, tem esse viés também de custo, que é muito importante para nós. Tem o viés também da qualidade do que a gente recebe dos nossos fornecedores, por exemplo, né, a gente compra muito material dos nossos fornecedores, compra muito equipamento. Então, esses equipamentos são inspecionados com as nossas técnicas, com as nossas formas de verificar. Então, eu não posso simplesmente colocar um equipamento na área ou um material simplesmente que foi comprado de A, B ou C fornecedor. Então, os entes também eles fazem esse filtro de recebimento para nós. Por exemplo, a planta que eu trabalho é uma planta muito especial. Então, ela trabalha com 3.500 bar de pressão. São pressões muito altas. Nossa. Então, os materiais precisam ser muito controlados, eles precisam ser muito inspecionados. Então, a equipe de integridade faz esse recebimento e assegura que eu estou colocando exatamente os materiais corretos a partir de ensaios não destrutivos, como líquido penetrante, partícula magnética, identificação positiva de liga, enfim, os entes também têm esse viés aqui, tá? Tem também a questão ambiental, né? Porque hoje todo mundo sabe que a gente está muito ligado ao meio ambiente. Sim. Uma indústria, por exemplo, que eu trabalho, que é a indústria do plástico, ela tem essa responsabilidade, né, de estar linkada muito forte com o meio ambiente, a gente sabe dos impactos do nosso produto causa no meio ambiente. Então, nesse sentido, quando a gente tem, por exemplo, um vazamento em uma linha, onde sai um produto, ele tem contato com o solo ou com a água, isso é ruim para a gente não pode deixar isso acontecer. Então, os ensaios não destrutivos nos ajudam nisso para mostrar quão íntegros são nossos equipamentos e impedir que esse tipo de problema aconteça. Então, é muito importante. Tem também um viés muito legal, que é do nível que a equipe que trabalha com ensaios não destrutivos chega, né? Então, é diferente você trabalhar numa planta em que você não aplica quase nada, de uma planta que você tem inspetores que conseguem trabalhar muito bem com ensaios não destrutivos e engenheiros que conseguem nos dizer quais são os ensaios que precisam ser feitos ali. Então, nada substitui um bom inspetor, um bom pH, né? Então, não adianta você ter as técnicas e não saber aplicar e não saber interpretar. Isso eleva realmente muito o nível da equipe. Então, esse também é um ganho direto para a indústria, né? Quando a gente olha no perfil técnico e a evolução técnica da equipe. De tudo que você falou, eu consigo só imaginar que tão importante como você aplicar os ENDES é o profissional estar certificado para isso, né? Eu acho que aí na Braskem a certificação profissional é uma exigência, não é? Positivo. Nós temos praticamente todas as plantas aqui do Polo com o serviço próprio de inspeção de equipamentos, que é o que a gente chama de SPI, né? E dentro desse guarda-chuva de atuação da nossa equipe, a gente tem as qualificações que são necessárias, que são indispensáveis, né, para os nossos inspetores. E nesse sentido, a BEND entra, né, nos guiando, mostrando quais são as qualificações necessárias, qualificando os nossos inspetores, porque isso é verificado, por exemplo, pelo IBP, quando a gente vem fazer as nossas certificações ligadas ao SPI. Então, é indispensável que nós tenhamos essa conexão com a BEND, e a BEND tem essa conexão com a indústria, para saber quais são as nossas necessidades, nos guiar, né, sobretudo. Acho que a associação ela tem esse viés de nos guiar, de ser o nosso norte, quando a gente precisa entender, saber o que é aplicável ou não no nosso cotidiano aqui dentro das nossas plantas. Você falando isso já me responde a próxima pergunta, que eu justamente falo sobre isso. Você que está aí na indústria e ao mesmo tempo está na universidade, faz parte do meio acadêmico e do meio do chão de fábrica, vamos dizer assim, você tem os dois parâmetros para avaliar como é que a BEND é vista, como é que a BEND é compreendida como instituição que difunde essas técnicas e a valorização profissional, no caso, com a certificação profissional. Sim, sem dúvida, acho que esse viés é muito importante entre a associação que regulamenta e que nos mostra o que tem que fazer, a faculdade e a indústria. Então, esse tripé que a gente está fazendo aqui Sim. agora, de poder conversar e falar um pouco, né? Ele nos ajuda muito a compreender, né? E é importante que eu possa falar isso, e mostrar um pouco para quem está nos assistindo, né? De como isso funciona, como que tipo assim, não existe um sem o outro, né? Não existe associação sem a indústria sem a faculdade. Então,
essa interdependência que existe entre a BEND, nós, indústria e a faculdade é muito importante. E durante as minhas andanças pela faculdade, né, eu gosto muito do meio acadêmico, então eu tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais, então, no meu caso, em ultrassom, então me aprofundei bastante e aplicar isso dentro daqui da indústria, dentro da Braskem, né? Eu fiz um case prático de aplicação do ultrassom, mas eu tive apoio dos inspetores daqui que justamente são qualificados pela BEM. Então, essa conexão fechou legal e a gente conseguiu fazer um trabalho muito bom, com um retorno muito bacana aqui para a unidade. Bom, é isso aí, pessoal. Acho que respondemos tudo aqui nesse nosso bate-papo rápido, mas muito produtivo, muito rico. Obrigada, David, pelas suas explicações aí. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado. A gente se vê na próxima. Na próxima, com certeza. Muito obrigada a você também que está aí conosco, assistindo, acompanhando, deixando o seu like, já pensando no que vai sugerir para mim, para a gente poder conversar no próximo programa. Eu sei que você está com vários pensamentos aí. Então escreve, dá o seu like, compartilha. Vamos fazer o nosso programa, ficar cada vez mais importante, mais rico, com mais informação que interessa para toda a comunidade de inspeção, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Fique com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. My appetite, don't leave me high and dry.